desvios. Ontem mesmo eu estava ali na região do dia, iria ali para o centro. Quando eu estava ali na Adélia Franco, eu tive que ir pela direita, depois lá na frente passar pela esquerda. Na nossa vida, muitas vezes nós fazemos projetos, fazemos planos, pensamos em ir por alguns caminhos, mas no decorrer nós precisamos fazer alguns desvios. Talvez muitos que estamos aqui nessa noite, nós fizemos planos para esse ano de 2020 e talvez já nesses 12 dias tivemos que mudar alguns planos ou mudar alguns pensamentos para esse ano de 2020. No texto que nós acabamos de ler, a Bíblia nos diz que Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele tinha planejado ir até a Ásia, mas nesse caminho ele recebeu uma visão do Espírito Santo de Deus que ele deveria ir para a região da Europa. Se nós estamos aqui hoje, nessa noite, nessa igreja, nós devemos agradecer primeiramente a Deus que enviou o seu Filho, morreu ali na cruz do Calvário por mim e por você. Mas nós também devemos dar graças por aqueles missionários que ouviram a voz do Senhor, vieram aqui até o Brasil pregar a palavra do Senhor. Foi dito ali no vídeo que nós comemoramos alguns anos atrás 100 anos da nossa igreja. E aqueles irmãos que conhecem a história da nossa igreja sabem que a Assembleia de Deus aqui no Brasil surgiu através de 2 missionários suecos que estavam lá nos Estados Unidos, ouviram a voz do Senhor e vieram aqui até o Brasil. Muitas vezes na nossa vida nós também planejamos, fazemos projetos para a nossa vida, mas melhor ainda, irmãos, é quando nós fazemos a vontade do Senhor. Bom é quando nós estamos debaixo da vontade, do cuidado do Senhor, porque o Senhor Jesus, Ele cuida das nossas vidas. O Senhor Jesus, Ele se responsabiliza por mim e por você. Nós lemos aqui, como eu falei, que Paulo ele pensava inicialmente em ir para a Ásia, mas o Senhor orientou ele para ir até a cidade de Filipos, onde hoje é a Grécia. E foi justamente quando começou o trabalho de evangelismo na Europa. Posso dizer aos irmãos, na minha vida, na vida da minha família, se eu estou aqui hoje, se nós estamos aqui hoje em Sergipe, é porque um dia os meus pais ouviram a voz do Senhor, ouviram o chamado do Senhor. Em 1996, a Igreja Assembleia de Deus aqui em Sergipe nos enviou a mim e a minha família ali para o Chile. E eu lembro que antes de nós irmos para o Chile, eu tenho algumas recordações, os meus pais pensavam que nós iríamos para algum país de língua inglesa. E eu lembro que quando eu era pequeno, nós tínhamos algumas fitas, alguns livros em inglês, que ensinavam a falar inglês. E nós começamos a aprender inglês porque eles pensavam que nós iríamos para algum país de língua inglesa. Mas em fevereiro de 1996, nós fomos enviados pela igreja aqui em Sergipe para o Chile. E quando nós chegamos ali no Chile, nenhum de nós 4 falávamos espanhol. Mas o Senhor Jesus cuidou das nossas vidas durante os 8 anos que nós estivemos ali. Quando nós chegamos ali, os meus pais preocupados foram comigo, como irmão, até a escola, pediram para os professores terem cuidado por nós, que nós não sabíamos nada de espanhol. E aí todos os dias, quando eles iam buscar-nos lá na escola, os professores eles sempre tentavam falar um pouco o que nós tínhamos aprendido e pedir também materiais para nós levarmos no outro dia. Meu pai conta que teve um dia que ele esqueceu de perguntar ao professor o que é que precisava levar na escola, mas eu cheguei em casa e pedi a eles para comprar palito
de picolé, porque no outro dia seria necessário. E aí no outro dia, né, quando eu levei lá o palito, o professor até ficou surpreso, porque ele não tinha falado aos meus pais o que é que era necessário a gente levar, né? Mas eu levei lá poucos meses depois. E depois meu pai conta que os professores não chamavam mais ele para dizer o que é que precisava de eu levar. Eles chamavam os professores para reclamar com meu pai que eu estava falando demais. Então eu vejo que a mão do Senhor, poucos meses depois que nós chegamos ali, já estava sobre as nossas vidas. Amém. Eu tenho hoje 29 anos, mas eu fui alfabetizado em espanhol. Eu costumo dizer que o português eu aprendi em casa. Os meus pais colocavam eu para ler em português a Bíblia, mas aprender a ler e escrever foi em espanhol. Como eu falei há pouco, o plano deles, o projeto dos meus pais, era que a gente fosse para um país de língua inglesa. Por isso que nós não aprendemos o espanhol aqui no Brasil. Mas o Senhor Jesus nos enviou até aquele lugar. E o Senhor Jesus cuidou das nossas vidas. Porque quando nós fazemos a vontade do Senhor, quando nós fazemos a obra do Senhor, o Senhor ele se responsabiliza por você. A Bíblia nos diz que quando nós buscamos o Senhor, as outras coisas nos são acrescentadas. Os meus pais, naquela época, meu pai, ele era recém-formado em engenharia civil, ele era professor de matemática no estado, ele era professor na Universidade de Tiradentes, na Universidade Federal de Sergipe. Eu acredito que é o sonho de todo professor chegar a ensinar em uma universidade federal. A minha mãe, na época, trabalhava no Banese, ela tinha um bom salário, mas eles deixaram, abriram mão de tudo isso para fazer a obra do Senhor. E eu digo aos irmãos nessa noite, quando nós fazemos a obra do Senhor, quando nós fazemos a vontade do Senhor, Deus, ele não fica devendo nada a ninguém. Nós temos visto a mão do Senhor, o cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Isso é motivo, irmãos, de nós agradecermos e nós louvarmos ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Eu acredito que os irmãos aqui da congregação da Rua Lagoas também têm visto a mão do Senhor sobre as suas vidas, porque nós temos um Deus que Ele é fiel e que Ele cuida de nós. A Bíblia nos diz, irmãos, que quando Paulo, ouvindo a voz do Senhor, eles foram até Filipos. E a Bíblia nos diz, no versículo de número 13, no dia de sábado saímos fora das portas, para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Os versículos seguintes nós vamos ler que Paulo, ele saiu da cidade para ir orar à beira do rio, e ali ele pregando a palavra do Senhor para as mulheres, houve uma mulher que aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Uma mulher de nome Lídia, vendedora de púrpura. Eu aprendo, irmãos, nesse versículo, que nós devemos aproveitar as oportunidades que o Senhor nos concede. Todos nós temos oportunidades durante a nossa vida de nós pregarmos a palavra do Senhor. Nós não sabemos como será o dia de amanhã. E eu lhe pergunto, será se você já aproveitou a oportunidade que o Senhor te deu para você pregar a palavra do Senhor para o seu vizinho? Será que você já aproveitou a oportunidade do Senhor para você falar do amor de Cristo ao seu colega de trabalho, ao seu colega de faculdade ou aos seus familiares? Nós vemos que Paulo, ele foi à beira do rio, e a Bíblia nos diz que ele foi até lá para orar. Mas ele aproveitou a oportunidade que o Senhor havia dado para orar, e ele pregou a palavra do Senhor. E a Bíblia nos diz que uma mulher aceitou a Jesus
como seu único e suficiente Salvador. Nós estamos nessa noite em um culto missionário. E todos nós somos missionários na nossa rua, no nosso trabalho, na escola, na faculdade. Nós devemos, por isso, irmãos, aproveitar as oportunidades que o Senhor tem nos concedido. Quantas vezes pessoas conhecidas morrem e nós ouvimos alguém dizer: eu poderia ter falado de Jesus e não falei. Poderia ter convidado ele para a igreja e não convidei. Por isso, aproveite as oportunidades que você tem na vida para falar do amor de Jesus. Quando eu lembro de oportunidades, eu lembro, pastor Carlos, de lá no Chile, a gente não tinha coisas simples que aqui no Brasil a gente muitas vezes despreza. Lá no Chile é um país muito diferente do Brasil em relação à comida. Aqui, por exemplo, quando nós vamos jantar à noite, ou até mesmo o café da manhã pela manhã, nós costumamos ter diversidade de alimentos. Podemos comer pão, macaxeira, inhame, cuscuz, batata doce, beiju. Lá no Chile, sopa, falaram aqui. Lá no Chile não tem nada disso. Lá no Chile não tem cuscuz, não tem macaxeira, não tem inhame, não tem batata doce, não tem tapioca. Aí os irmãos podem perguntar: e o que é que come lá? Come pão. Come pão de manhã, de tarde e de noite. No almoço, o brasileiro ele costuma misturar arroz, feijão, macarrão, carne, salada. Ainda o nordestino bota uma farinha, né, pastor? Que é gostoso. Lá, se tiver arroz, é só arroz e carne. Se tiver macarrão, é só macarrão. Feijão eles comem pouco, mas eles comem lentilha. Quando a gente comia lá lentilha, comia lentilha pura, um pedacinho de salsicha, um pedacinho de carne. Quantas vezes nós desprezamos, né, o alimento que nós temos? Às vezes a mãe coloca lá o feijão, a gente reclama: feijão de novo, arroz de novo. Mas nós devemos, irmãos, aproveitar aquilo que o Senhor tem nos concedido. Eu lembro também que quando nós vínhamos para o Brasil, né, no final do ano, passaram alguns dias, meu pai colocava, irmã Marie, na mala, massa de cuscuz, colocava umas 2 ou 3 latinhas de guaraná, porque lá não tinha guaraná. Quando a gente tomava guaraná, imaginem só, era uma latinha de guaraná dividido para 4 pessoas. A gente tomava guaraná, parecia quando a gente está na Santa Ceia, né? Aquele pouquinho de vinho, mas que a gente se alegra. Porque a gente não tinha isso lá. Então, quando a gente tinha, era um dia diferente. Era como se nós estivéssemos aqui no Brasil. E eu lembro que nos últimos anos, antes de vir, meu pai ele inventou uma mistura. Ele levava kisuke de guaraná, e aí ele comprava lá água com gás. E aí veja só, Natan, misturava kisuke com água com gás, que era para a gente lembrar de que estávamos tomando guaraná. Nós, quando estivemos ali, nós podemos valorizar as coisas simples do nosso país, porque quando nós não temos, a gente valoriza. E é por isso que eu falei aqui nessa noite, de nós aproveitarmos as oportunidades que Deus nos concede. Você nessa noite que ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, Jesus ele te deu a oportunidade para você vir aqui. E Ele te dá a oportunidade de você se entregar a Ele nessa noite. Nós não sabemos como será o dia de amanhã. Nenhum de nós sabe se amanhã nós estaremos vivos, se nós estaremos doentes. Por isso, nessa noite, aproveite a oportunidade que Jesus ele te concede. Jesus ele quer entrar no seu coração. Jesus ele quer fazer morada na sua vida. Meus queridos irmãos, na sequência aqui
do capítulo 16,